Bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai aplicar na prática a arquitetura MVVM. Bom, eu me chamo Raisson Robert. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino da notificação. E se você realmente gostar do vídeo, deixa o like. Vamos dar continuidade ao último vídeo. Então, basta vocês clicarem nesse link aqui, que ele vai levar direto para o repositório. E assim vocês podem estar baixando ou clonando o projeto em si dentro da sua máquina. Eu estou com o projeto aberto aqui, então a gente vai aplicar o MVVM. Como que a gente vai aplicar o MVVM dentro do nosso projeto? Primeiramente, precisamos definir os pacotes. Perceba que o nosso projeto tem apenas um pacote de view, que é a camada, como eu disse, de interface do usuário. E agora a gente vai tentar criar novos pacotes. Vamos criar o nosso pacote de view model e o pacote de model. Então, basta clicar do lado direito, New, Package, e colocar o pacote de model. Primeiramente, a gente precisa criar uma classe. Como nós estamos criando uma classe de login, vamos criar um login view model, onde ele vai verificar se aqueles dados do login é realmente um e-mail, se realmente o usuário digitou algo ou não. Porque aí a gente já quebra uma consulta dentro do nosso banco que pode ser quebrada já diretamente aqui dentro do aplicativo, sem precisar consultar. Então vamos criar uma classe e chamar ela de login view model. Então, a partir daqui a gente já tem uma classe. Então nosso projeto já está configurado com Hilt. Agora a gente só precisa injetar o Hilt aqui dentro. Então vamos injetar o Hilt porque assim a gente vai ter acesso ao nosso repository. Então no momento que a gente precisar consultar algo dentro do nosso repository, como que eu faço para injetar o repository dentro do meu view model? Basta eu colocar essa anotação @inject, dizer que o construtor dele é minha variável repository. Então eu vou retornar daqui um view model. Então essa minha classe ela vai instanciar de view model. E dentro dela eu já tenho injetado o meu repository. Então tudo que eu colocar aqui de função para fazer ou na API ou até mesmo no próprio banco, eu já vou ter acesso ao meu repository. Aqui, primeiramente, a gente precisa instanciar o nosso view model dentro do nosso fragment. Então vamos lá na camada de fragment. Dentro de login, vamos aqui e vamos criar o nosso view model. Eu vou pular uma linha aqui e vou digitar private val. Eu vou chamar de mViewModel e vou dizer que ela nada mais é do que o meu login ViewModel. A gente coloca essa anotação vai para dizer que ele delega de ViewModel. Através do Hilt ele vai fazer toda a injeção para mim de provider e eu não vou precisar ficar instanciando objeto dentro da classe para fazer isso. Então é uma vantagem do Hilt. Agora a gente precisa configurar o nosso botão. Lembra que quando clicamos dentro do nosso projeto, ele leva diretamente para dentro de Home Activity. Ele não faz nada, não tem lógica nenhuma. Então vamos aplicar uma lógica aqui, eu vou estar comentando isso aqui. E vou criar uma lógica para o meu ViewModel. Primeiramente, para mim criar uma lógica, eu quero criar para verificar se o usuário não está mandando dado vazio, tipo campo e-mail ou campo senha vazio. Para isso eu preciso armazenar isso em algum lugar. Eu vou colocar aqui meu e-mail e vou pegar o meu e-mail que está dentro do meu campo de field login. Então eu pego aqui ele. Como que eu pego ele? Eu pego o texto e transformo em string. Aqui eu já tenho meu e-mail. O que o usuário digitar lá, eu já tenho aqui. A mesma coisa eu vou fazer para a senha. Então eu vou criar minha senha aqui e vou fazer para o campo de senha.
field password. Então, aqui eu digo que eu vou pegar o texto dele e vou transformar ele em string. Agora eu já tenho meu e-mail e senha que está lá no meu campo. Então, eu já peguei o meu campo field. Então, se eu clicar aqui, vocês vão ver. O meu campo field nada mais é aquele campo que o usuário digita. Então, tudo que o usuário digitar aqui, eu já vou ter aqui no momento que eu clicar. E agora eu vou passar isso para dentro do meu ViewModel. E lá no meu ViewModel eu vou fazer a lógica para dizer se ou se ele está correto e eu preciso avançar para o próximo passo. Então, como que eu faço isso? Eu vou chamar meu mViewModel. A gente não tem função nenhuma dentro do nosso ViewModel, então vamos criar uma. Como que cria? Eu vou dizer que o nome da função vai ser verificar field. Fields login. Então, eu vou dizer que o nome da minha função é verificar field login. E eu vou passar o meu e-mail e a minha senha aqui para dentro do meu ViewModel. Ah, ele está aqui. Basta eu apertar Alt Enter e ele vai perguntar: você deseja criar uma função dentro desse ViewModel? Sim, eu quero criar uma função. E ele já criou uma função dentro do meu ViewModel. Então, nessa função dentro do meu ViewModel, eu vou conseguir fazer toda a lógica que eu preciso para verificar se os campos são vazios ou não. Ah, como que eu faço isso? É simples. Então, eu já tenho aqui os dados, eu vou criar um quando. O quando ele funciona da seguinte forma: a gente pode dar uma condição para ele, ou a gente não pode dar uma condição. Mas aí a gente tem que especificar os campos dele. Então, eu vou te perguntar se o e-mail ele é blank, ele vai fazer tal coisa. Então, se o meu password é blank, vocês devem estar se perguntando: ah, por que eu não uso os perguntas se ele é vazio? Porque existe uma regrinha que, por exemplo, se o campo, vamos dizer que a minha variável aqui e-mail, eu vou usar e-mail como exemplo, ela, ela vem assim, ela é vazia, correto? Mas se ela vier dessa forma aqui, e-mail, vai vir como ela vier com espaço. Então, ela não é vazia, ela tem um espaço. O isBlank ele verifica isso. Essa é a grande diferença do isBlank para dentro do isEmpty. O isEmpty ele verifica se está vazio. Então, o isBlank, querendo ou não, a gente está vendo aqui que ele está vazio. A gente está vendo que não tem nada, mas ele tem um espaço. Então, é por isso que eu uso o isBlank, que é justamente para verificar, o usuário digitou lá e o que o usuário digitou. Cadê? Deixa eu abrir aqui, ó. O que o usuário digitou aqui, ele só apenas deu um espaço e vai passar, entendeu? E para evitar isso, a gente usa o isBlank, que ele verifica isso. Então, ele vai verificar se o meu e-mail é vazio ou se o meu password é vazio. Caso ele não seja vazio, então eu vou dizer que ele vai ter um start login, por exemplo, uma variável chamada start login. Ah, como que eu crio essa variável start login? Para criar uma variável start login, basta a gente vir aqui. Eu vou criar duas variáveis. Então eu vou dizer que meu val verify field login. Eu vou colocar como fields que não é para ficar confuso. Então, se o meu campo verificar, ele vai ser um booleano. Então eu vou dizer que ele é um mutable live data. Então ele é um mutable live data, como eu falei, de forma reativa ele vai reagir dentro da minha view. Então eu vou dizer que ele é um boolean. Ah, mas ele é um boolean que não tem valor nenhum. Como que eu inicio ele? Basta eu escrever init, dizer que o meu verify.login.value ele vai receber falso. Então toda vez que ele começar, ele vai começar com status de falso. Ah, como que se caso der erro no meu login, eu vou criar uma variável chamada erro login.
Então, essa variável vai ser a mesma da de cima, ela vai ser um boolean. Então, a gente construiu ela aqui. E aqui a gente vai startar ela com o value, que é o valor dela, vai ser falso. Então, através disso, a gente já tem uma variável de campo login e uma variável que ela é de erro. Como que a gente faz para atualizar? Não, acho que eu vou estar alterando isso aqui para start login, porque fica mais específico. Então, vamos estar alterando ele para start login. Agora parece que está fazendo mais sentido. Tipo, iniciar o login ou deu erro no login. Então, aqui a nossa variável startLogin.value, ela vai receber true. Então, se ele não é branco o e-mail e não é branco a senha, então ele recebe true. Mas se ele é branco o e-mail, então meu erro login ponto value, ele vai receber true. Então, no momento que ele receber true aqui, ele vai notificar minha view dizendo, ó, o e-mail está errado. A mesma coisa a gente vai dizer assim, ó, deu erro no login, a senha está errada. Porque o LGPD, ele proíbe a gente dizer se a senha ou e-mail. Então, tem que dizer que os dois estão errados. E o usuário apenas vai saber que você digitou o e-mail e a senha errado, algo assim, entendeu? Então, partindo desse conceito, já temos a nossa variável para startar o login e para dar erro no login. E aí, como que a gente vai observar essa variável dentro da nossa view? Para observar as variáveis, precisamos apenas vir aqui em login e vamos criar uma outra função aqui, que vai ser observar os estados da Y. Então, a gente vai observar os estados da Y e aqui em cima a gente vai pegar mViewModel. Primeiro vamos fazer do start login. Então, ele vai observar. Como que ele vai observar? Através do ViewLifeCycle. E com isso, vamos instanciar aqui, tipo, start login. Vou dar um nome aqui para dentro do nosso estado. E aqui é bem simples, basta botar um if. Então, se o login for true, ele vai simplesmente startar o nosso authentication. Então, ele já vai mandar os dados direto para dentro do nosso Firebase e verificar se aqueles dados são verdadeiros. E se os dados forem falsos, ele vai retornar como login de erro. Então, basta a gente vir aqui e dizer para o ViewModel, ó, ViewModel, starta uma nova função para mim, chamada para mim startar o meu login authentication. Então, start login authentication. Eu vou botar Firebase, que é para a gente saber que ele vai autenticar lá no Firebase. Aqui já tem uma função, ainda não temos ela lá dentro do nosso view. Por enquanto não vamos trabalhar com ela ainda. Mas já deu para entender que toda vez que o estado for true lá, ele vai startar o meu login Authentication Firebase. E se caso for erro, Raiz, como que a gente faz? Vamos fazer da mesma forma, vamos observar ela. Para observar ela aqui, eu vou chamar de erro login. Erro login. Então, se for verdadeiro que deu erro realmente no meu login, por enquanto eu vou só apresentar para o usuário apenas uma mensagem de erro. Para ficar mais didático, eu vou chamar uma função aqui chamada erro field login. Acho que erro login já serve. Então eu vou criar uma função aqui chamada erro login, onde eu passo uma mensagem e essa mensagem vai aparecer aqui embaixo toda vez que o usuário errar. Então eu vou dizer assim, erro, digite novamente seu login.
Pronto. Aí eu vou dar um Alt Enter e vou dizer que isso aqui é a minha mensagem. Então ele já criou uma função que ela é uma string que vamos receber aqui. Agora vamos aplicar ela dentro do nosso layout do field aqui. Como que eu faço isso? Basta eu vir aqui em mbind, pegar o layout, tem o do login. Primeiro vamos fazer do login, ponto erro. Ele vai receber a mensagem de erro. Como o LGPD dele não deixa a gente distinguir qual é que o usuário está errado, então vamos dizer que a mesma mensagem é para os dois. Então já temos aqui o caso de erro login. Ah, mas se não for erro, o que, que a gente faz? A gente precisa limpar os campos. Então, dentro de start login, vamos criar um clear login, né? Clear erro field, acho que fica melhor. Field. Então, vamos criar essa função, Alt Enter, criar uma função. E a partir daqui a gente vai pegar esses dados aqui e vamos dizer que ele vai receber null. Então ele vai limpar os campos. No momento que for verdadeiro o login, ele vai limpar os campos e assim não vai guardar nenhum cache lá dentro. Então se ele for erro, ele mostra a mensagem, se for inicializado o login, ele vai limpar os campos. Bom, agora a gente vai testar o nosso aplicativo. Então vamos executar ele aqui dentro do emulador. Como eu abri o Android agora, talvez ele demore um pouquinho para executar. Mas o conceito do ViewModel é esse: é guardar toda a lógica que eu poderia ter feito essa lógica lá dentro para verificar se o campo é nulo, se o campo é vazio. E por fim, a View só vai ter a responsabilidade de mostrar ou esconder botão, ou pegar apenas a interação do usuário, no caso do botão do clique. Então, eu vou estar executando aqui o aplicativo, já está inicializando. E vamos ver como funciona. Ó, temos o login. Então, a partir do momento que eu der um espaço aqui, eu vou dar um espaço. E vou colocar uma senha qualquer aqui. Lembra que a gente está apenas validando o campo do login. Eu vou estar colocando uma senha e vou dar login. Ó, percebo que ele já disse aqui, ó, erro, digite novamente seu login. Erro, digite novamente seu login. Porque o usuário ele não pode saber onde é que está o erro. Ele apenas sabe que está errado. Aqui a gente consegue ver que ele está dando erro por conta do espaço aqui, ó. Então eu vou apagar esse espaço e eu vou colocar aqui um e-mail. Então eu vou dar um OK aqui. Percebo que ele deu um erro porque ele passou no nosso login, mas a gente não implementou nada aqui no Firebase, né? No Start Firebase. Para a gente startar o Start Firebase, por enquanto a gente não vai inicializar. Então eu vou apenas comentar e dizer que o meu login vai ter uma tag aqui. A gente vai colocar uma tag. E vamos dizer assim, ó, pronto para logar. Então, lembre de... Aqui ele não tem tag, né? Então vamos criar uma aqui. Private val... vou chamar de tag. O que é uma tag? Nada mais é do que um identificador de onde que a gente está chamando, né? Aqui eu coloquei o nome da nossa classe. E por fim, aqui dizendo para ele uma mensagem que está pronto para logar. Vamos executar novamente. Após executar o aplicativo, vamos fazer de novo o mesmo teste. Ó, ele não deu erro, mas se a gente vir aqui em logcat, percebo que ele printou para a gente aqui, ó, pronto para logar. Então o aplicativo está pronto para logar. Ou seja,
Se a gente digitar o campo senha vazio, ele vai apresentar o erro nos campos, ó. Então ele apresentou o erro nos campos. Com isso a gente já consegue manipular. Se eu digitar apenas com espaço, o Blank não vai deixar ele passar, vai dizer que continua com erro. E com isso a gente consegue identificar. Percebo que eu estou observando a variável do meu viewModel e o meu viewModel está apenas atualizando a variável. Então, quando ele atualiza a variável, o Observer vai atualizar o campo em si. Aqui no caso, ele está atualizando o campo de login para startar o meu start dentro do meu Authentication no Firebase. No próximo vídeo a gente vai estar aplicando isso mais nas outras ViewModel, porque a gente precisa criar outros ViewModel como o do Create, o do Recover. E se o vídeo não ficar muito longo, vamos estar criando também, já aplicando diretamente a autenticação dentro do Firebase. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado para quem assistiu até o final. Se você gostou mesmo, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva porque eu ando observando e vi que realmente a maioria das pessoas que assistem o vídeo ainda não são inscritas no canal. Então, custa nada inscrever, é de graça, e você vai estar ajudando muito o canal. E obrigado e até a próxima.